a nossa série de estudos, a nossa série de ensinos sobre o fruto do Espírito, né? Sempre lembrando que o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito. Então não tem como, não é uma coisa sua, mas é algo que está em você. Diga, está em mim. Amém? O fruto do Espírito está em você. Amém? Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou na tua vida. E quando Jesus entrou na sua vida, sabe o que entrou na sua vida? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo entrou na sua vida, o fruto do Espírito entrou na sua vida. E se o Espírito Santo entrou na tua vida, todos os dons espirituais entrou na sua vida. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque de repente você fala assim, eu não falo em línguas. Fala, está aí, está em você. Você só precisa desenvolver, porque os dons do Espírito estão na sua vida através do Espírito. O fruto do Espírito está na sua vida através do... Você só precisa, assim como eu, o quê? Desenvolver. Amém? Deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Vamos todos ler junto o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. De novo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Senhor, nós te rendemos graça, honra, poder e majestade. Senhor, hoje eu quero falar sobre essa virtude do Espírito, que é o domínio. Que possamos ter, ó Deus, o autocontrole, o autodomínio, mas não um autodomínio e nem um autocontrole carnal, forçado, mas que ele seja tão natural, assim como é natural o Espírito Santo em nós. Que não haja esforço carnal, mas que haja esforço do Espírito em nós. O Espírito fluindo de um modo natural, de um modo simples nas nossas vidas, para que possamos ter esse domínio, esse autocontrole, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos encerrando esta série. E eu quero deixar essa pergunta com você. O que você aprendeu nessa série? Se eu perguntar para você individualmente, se eu chamar alguém aqui e falar, fale um pouquinho para mim do que foram esses 8 domingos, esses 2 meses que eu estou pregando sobre fruto do Espírito. Que virtude você acha que você conseguiu nesses 2 meses buscar? Tem algum candidato? Eu pensei que ele ia subir aqui, ia falar, tá? Queridos, eu vou fazer a pergunta. Nesses 2 meses de ministrações, falando sobre o fruto do Espírito, fazendo você entender e me fazendo entender, porque quando eu prego, eu também prego para mim. Sobre características
que naturalmente e normalmente não está em você e não está em mim, não é? Por exemplo, uma delas que a gente fala, meu Deus, praticar a paciência, não é? Praticar a paciência quando você é instigado a não ter paciência, não é? Porque você vai ser, ou você não está entendendo, ou você não entendeu. O fruto do Espírito são características do Espírito, é uma virtude do Espírito, e que Deus tem que instigar você a ter, não é? Porque se Deus falasse assim, volta em no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, e você falasse assim, eu tenho amor e eu pratico amor e está tudo certo na minha vida. O fruto do Espírito é alegria, eu sou uma pessoa alegre e vivo alegre 24 horas, acordo alegre, durmo alegre, como alegre, recebo reclamações com alegria, tenho paz, sou uma pessoa que tenho paz, fluo, paz para tudo quanto é lado, aonde eu chego, chega a paz, sou uma pessoa da paz. Paciência, que é a longanimidade, a paciência longa, não é? Se tem uma paciência longa, já falei isso, deve ter uma paciência curta, né? Que deve ser a maioria que tem. Mas Deus quer nos levar a ter longanimidade, uma paciência extensa, uma paciência com quem não tem paciência com você, uma paciência que foge ao teu entendimento. A gentileza que eu preguei, benignidade significa gentileza, generosidade. Ser generoso, como o vídeo que eu mostrei aqui, não é? Do chinesinho lá que colocava a plantinha debaixo da água, dava esmola, repartia o peito do frango e dava para o cachorro todo dia. A bondade, a fidelidade, ser fiel a Deus, ao próximo, a despeito de qualquer coisa, mas manter-se fiel. A mansidão, que foi domingo passado, né? Que aí eu mostrei o vídeo daquele episódio na sorveteria, onde aquele rapaz agrediu com palavras e deu um tapa na mão da servente da loja, da dona da loja, porque ela não queria vender sorvete para ele, porque ela pediu para ele ficar com a máscara. E não poderia ser diferente, né? Terminar essa série falando sobre domínio próprio. Porque todas essas coisas, irmão, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a paciência, nós só vamos ter se nós aprendermos a ter autocontrole. O pior inimigo teu não está à tua direita, não está à tua esquerda, está na tua cadeira. Ele está aí. Ele ocupa lugar junto com você. Ele dorme com você. Se tem uma pessoa que você não consegue se separar, é de você mesmo. Então você é o teu pior inimigo. O teu pior inimigo não sou eu. O teu pior inimigo não é a tua esposa. O teu pior inimigo não é o teu marido. O teu pior inimigo não são os teus filhos. Não é o teu chefe. O teu pior inimigo é você mesmo.
sou eu mesmo que sou o meu pior inimigo. E quando eu não domino a minha vida, e quando eu não tenho domínio, e quando eu não tenho temperança, então eu serei escravo. Olha que frase interessante. Quem vive sem domínio próprio não é livre. Pelo contrário, é escravo dos seus próprios impulsos. Quem vive sem domínio próprio não é livre, é escravo dos seus próprios impulsos. Por quê que uma pessoa que não tem domínio próprio, ela é escrava? Porque ao mesmo tempo que ela está bem, dentro de alguns segundos ou alguns minutos, ela bota tudo a perder. Por um ato, por uma atitude, por uma palavra, por um gesto, porque ela não se controlou. E ela colocou para fora tudo aquilo que ela é, e tudo aquilo que está dentro dela. Porque ela não aprendeu que o autocontrole vem do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer te controlar. Não é um controle natural, não, irmão. É um controle que você tem que desenvolver. Por isso que quem não tem domínio próprio é refém de circunstâncias externas. Quem não tem domínio próprio é refém das circunstâncias externas. Ou seja, tudo que está à sua volta é o que determina o que realmente você é, ou o que realmente você quer. Então, uma vez, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito contundente, e ele foi considerado, ele foi chamado para ser o pregador dos gentios. Ele foi chamado para ser o pregador daqueles que não eram hebreus. E ele pregava. Só que ele não pregava costumes, porque os costumes eram dos judeus. Então ele não precisava pregar circuncisão. Então ele não precisava mais falar sobre sacrifícios. Mas um dia, o apóstolo Pedro sobe até a Galácia, até um lugar onde ele está, e eles estão conversando, e Pedro está conversando normalmente com Paulo, e achando bonito o trabalho de Paulo, que ele fazia com os gentios. Mas, poucas horas depois, chegaram os líderes da igreja judaica, os líderes da igreja que ainda guardavam algumas tradições. E o apóstolo Pedro, se afastou de Paulo, com quem dizia, não, sabe o que é? Vocês chegaram aqui, eu não posso concordar com Paulo. Mas Pedro estava comendo junto com os gentios. Mas agora ele mudou. Agora ele não teve domínio, ele não sabia como ele ia se comportar, e ele deixou-se levar. E o apóstolo Paulo repreendeu a Pedro, ensinando e dizendo, você precisa ter autocontrole, você não pode ser assim. Você não pode ser uma pessoa na minha frente e ser outra pessoa por trás. Você não pode ser uma pessoa que ao mesmo tempo você está bem, mas se agora alguém pisar no seu calo, sem querer, você puxa de uma arma e mata a pessoa.
Porque é assim que o ser humano está. O ser humano está assim. E o ser humano sem Deus, irmão, ele não conhece essa palavra. Mas você conhece. Então você não pode ser assim. Então você não pode ser essa pessoa que a cada 5 minutos você muda de opinião, que a cada 5 minutos você muda de humor. De manhã eu te encontro, você está bem. À tarde eu te encontro, você já está mandando todo mundo para o inferno. Por quê? Porque não tem domínio, não tem autocontrole, não consegue dominar os seus impulsos, as suas emoções. Provérbios capítulo 25, verso 28, olha que texto maravilhoso. Diz assim: como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade, olha o que a palavra diz, como uma cidade derrubada, como uma cidade, um lugar, tudo destruído, que não tem muro, entra e sai quem quer, assim é o homem que não tem autocontrole. Assim é o homem que não tem domínio. Porque ele não tem domínio. Ele é uma cidade facilmente invadida por todo tipo de sentimento. Como você não tem proteção, porque o muro é proteção, como você não tem proteção nenhuma, então você não tem domínio nenhum, você é tomado por todos os impulsos carnais. Você é tomado por qualquer coisa, porque você não tem controle. E infelizmente, irmão, isso acontece na igreja. Pessoas são tomadas por palavras, por decisões, porque não tem controle, não tem domínio. Ou finge ter. Mas lembre-se, o domínio próprio é uma virtude do Espírito, que está em você, e que você tem que aprender a desenvolver. Orar todos os dias e falar: Senhor, eu preciso desenvolver. Porque se você não fizer isso, você pode botar tudo a perder. Casamento, família, finanças, tomadas de decisões sem controle, coloca tudo a perder. Alguns exemplos negativos dentro da palavra de Deus. O primeiro, Eva, encontra-se em Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7 diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Verso 7. E os olhos de ambos se abriram. Eva, diante de uma árvore, diante de uma ordem, ela não teve controle, ela não teve domínio. E porque ela não teve domínio, ela colocou a raça humana numa situação de perigo. Caim é outro exemplo. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Porém, todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, mas cumpre a ti? Quem é que domina?
Quem é que te domina? A pergunta é essa. É o pecado ou é a palavra de Deus? É o pecado ou é a direção do Espírito? Caim, diante de um momento de inveja, ele mata o seu irmão, porque não teve domínio, ele matou o seu irmão. Terceiro exemplo negativo, e esse terceiro exemplo negativo, um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Você está entendendo? Antes de eu falar, alguns já sabem quem que é. Um homem segundo o coração de Deus. Mas num momento, num dia, numa hora em que ele não dominou os seus impulsos sexuais, não dominou os seus impulsos carnais, mas ele abriu-se para um desejo carnal e trouxe destruição para ele e para a sua família. E só não perdeu o seu reinado de uma forma terrível, porque Deus é misericordioso e bom. Davi, 2 Samuel capítulo 11, fala sobre o pecado de Davi. Decorrido um ano em que os reis deveriam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel que destruíssem os filhos de Amon, e sitiaram Ramá. Porém Davi ficou em casa, ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, da sua cama, começou a passear no seu terraço. Já tinha terraço, ó. O terraço era grande. Começou a passear no terraço real, daí viu do terraço, cuidado com os terraços, então, misericórdia. Viu uma mulher tomando banho, irmã. A mulher estava no terraço dela tomando banho, peladona. E ela era muito bonita. Só que Davi era o rei. E ele tinha que ter o autocontrole. E ele tinha que ter o domínio próprio. E nós temos que aprender a dominar os nossos impulsos, seja eles quais forem, qualquer, tem que aprender. Aquilo que parece impossível, mas você tem que ter o controle do Espírito Santo, porque senão você bota tudo a perder. E Davi, por um impulso da carne, por falta de um domínio naquele momento, ele destruiu a vida do seu melhor amigo, que é o seu melhor soldado, vamos dizer assim, não amigo, mas seu melhor soldado, e destruiu uma família, por causa de um impulso incontrolável, um impulso que ele não soube controlar. Exemplos positivos também existem na Bíblia. Queridos, a Bíblia é o único livro que mostra as coisas boas dos seus líderes, mas ela também não deixa passar as coisas erradas dos seus líderes. A Bíblia é um livro de correção. Então tudo que está aqui é para nos ensinar. Então se Deus permitiu que o pecado de Davi fosse exposto, era para que eu e você pudéssemos aprender. Se o pecado de Caim, que matou o seu irmão, foi exposto, é para que você possa aprender a controlar a ira, a raiva. Exemplos positivos, como o de José. Davi não teve o autocontrole sobre o sexo, mas José teve. Gênesis 39, 12. Diz que a mulher de Potifar o importunou, tirou a roupa, ficou nua diante dele, e arrancou a roupa dele também. Então,
Eu nem pensei nisso, mas acabo de pensar. É impossível? É impossível? Ué, se José teve o autocontrole, como é que Davi não pode ter? Não é? Então, quando nós temos atitudes que fogem ao autocontrole, seja em que área for, significa você fez porque você quis fazer. Porque Davi caiu, mas José controlou-se. Fugiu, a Bíblia diz que ele saiu correndo. Se José vivesse nos dias de hoje, o que você acha que ele seria chamado? Não é? Então, nós temos que entender. Repita comigo. O fruto do Espírito é o domínio próprio. Amém? Então, é fruto do Espírito, é característica do Espírito. Qual que tem que ser a minha oração? Senhor, que o fruto do Espírito seja desenvolvido na minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque se você não tiver esse domínio, se eu não tiver, se nós não aprendermos, se o Espírito não me domina, quem vai me dominar é a minha carne, é os teus impulsos carnais. Quando você deveria ser dominado pelo Espírito Santo. Quando em vez de você dar um murro na mesa e arrebentar a mesa, se você fosse controlado pelo Espírito, você não faria isso. Não é? Então José é um exemplo positivo. Outro exemplo positivo, falei alguns dias atrás, Daniel, no palácio babilônico. A Bíblia vai dizer em Daniel 1:8, que ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Outro exemplo positivo, no Novo Testamento agora, Jesus. E não adianta você falar assim, mas Jesus é Jesus. Não, Jesus era um homem. E que tinha que aprender a se controlar. Venceu as tentações de Satanás. Mateus capítulo 4, do verso 1 em diante. Vai falar sobre Jesus. A seguir foi Jesus, o quê? Conduzido pelo... Ele estava sendo conduzido por quem? Então, o fruto do Espírito estava nele. E porque ele foi conduzido pelo Espírito, diz assim verso 2 em diante. Depois de jejuar 40, irmãos, eu fiquei pensando, puxa, por que eu não falei 40 dias de jejum? 24 horas de jejum durante 40. Então fala, glória a Deus. Não, né? Então. Só que não, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o diabo, o tentador, aproximou-se dele e disse, você é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia falar assim, sai daqui, capeta, seu infeliz, seu desgraçado, eu estou 40 dias com fome, vou pegar essa pedra aqui, e vou transformar ela num pão da hora aqui, vamos. Mas quando o fruto do Espírito, o domínio está nas nossas vidas, ele responde com mansidão e diz assim, porém respondeu Jesus, está escrito, conhece a palavra, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Jesus está nos ensinando. Tem horas que você vai ser tentado. Tem horas que você vai ser instigado. Mas
a palavra de Deus diz assim: a boca fala. Do que estava cheio o coração de Jesus? Da palavra, do conhecimento, estava cheio do Espírito, tinha domínio. Então ele respondeu: não, nem só de pão viverá o homem. Quem ficou 40 dias, fica um pouquinho mais, não é? Quem ficou 40 dias, aguenta um tempinho mais. E ele aguentou, irmão. Resistiu o diabo foi embora. Quando o diabo foi embora, sabe o que aconteceu? Um banquete. Anjos desceram e serviram Jesus. Quando você resistir e vencer, os anjos de Deus, eles vão te servir. Você vai ser abençoado. Amém? Mas tem que aprender a resistir. Porque não vai ser fácil. Mas se você lembrar dessas pregações, né? De novo, vá lá e maratone. Paulo, o último exemplo positivo. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 a 27, ele vai falar de um alto domínio. Ele diz, ele faz a comparação, e ele fala sobre um atleta. Ele faz a comparação, ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Um atleta tem que ter autodomínio. Um atleta não pode ser beberrão, um atleta não pode ser comilão. Um atleta não pode ser sedentário. Um atleta tem que ter domínio. Uns para alcançar uma coroa que vai passar rapidamente, corruptível, mas nós esperamos a graça incorruptível. Ele diz: assim eu corro, assim eu trabalho, assim eu me envolvo, assim eu prego, não sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Mas ele diz: mas eu esmurro o meu corpo. Ele diz: eu domino o meu corpo vai ter domínio. A minha carne não me domina, quem me domina é o Espírito. Eu reduzo a escravidão, eu tenho domínio, para que tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele estava dizendo: eu esmurro, e literalmente era isso, esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, e digo: o domínio é do Espírito, o domínio não é da minha carne. Paulo aprendeu isso. Nós temos que aprender. Nós temos que ter esse domínio, esse autodomínio. O domínio próprio constrói um muro de proteção à nossa volta. Vou repetir. O domínio próprio constrói um muro de proteção à nossa volta. Se você tem domínio próprio, então você vai ter um muro. Você vai ter uma barreira que vai te impedir de ter atitudes insanas, de ter atitudes loucas. Irmão, o mundo está enlouquecido. O mundo está enlouquecido. Nós temos visto as piores atrocidades. As pessoas estão se matando por causa da sua cor, sem preparo nenhum. Pessoas que deveriam ser para a nossa segurança, estão despreparadas, matando pessoas. E infelizmente, parece que, às vezes quando um pastor fala isso, nossa, o pastor está jogando praga. Não, o mundo não vai melhorar, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas estão dando vazão a Satanás e seus demônios. As pessoas estão dando vazão a Satanás e seus demônios.
estão achando bonito e correto fazer certas coisas. Então, fique firme, irmão. Fique nos caminhos do Senhor. Não abandone a congregação. Não deixe de congregar. Não deixe de se relacionar espiritualmente com a palavra de Deus. Não deixe de ter uma vida de intimidade com o Senhor. Uma pessoa sem domínio, ela é tomada a cada dia por ações demoníacas. Todos nós temos que alcançar e desenvolver em nossas vidas o domínio próprio. E eu quero concluir lendo Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 19 até o verso 22, nós vamos concluir. Então, 4 ações práticas para que você desenvolva a virtude do Espírito, que é o domínio próprio. Além, é óbvio, de saber que é uma virtude do Espírito. A palavra de Deus diz aí, Tiago 1,19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e de todo acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 4 coisas dentro desse texto. A primeira, nós temos que aprender, eu já ministrei muitas vezes aqui. Nós temos que aprender, essa é uma dificuldade do ser humano, mas nós temos que aprender a ouvir mais. Que dificuldade que nós temos em ouvir, sendo que a palavra de Deus diz no verso 19, que todo homem esteja pronto a ouvir. E nem preciso repetir o que eu sempre falo, né? Você tem quantos ouvidos? E boca? Então, por que você fala mais do que ouve? E quando eu falo falar, que daqui a pouco eu vou falar sobre falar, né? Deixa a hora que eu falo, a hora que tiver que falar, eu vou falar. Mas você tem que aprender a ouvir. Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. Já falei desse texto aqui. Responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. Não é? Tem gente que a pessoa mal começou a falar, ela já interrompe, não, já sei que você vai falar. Aí já virou espírito, aí já é o Satanás mesmo, né? Já está adivinhando. A adivinhação não é de Deus não, meu irmão. É do Satanás. Né? Se antes da pessoa falasse, já sei que você vai, e faz assim, já sei que você vai falar, captei. É coisa do capeta mesmo, só pode ser.
E aí a outra pessoa também, que não tem outro autocontrole, ela fala, mas como que já sabe? Como já sabe como? Não sabe. Né? Ouvir mais, falar menos. Todo homem seja pronto, voltando lá em Tiago 1,19, todo homem seja pronto a ouvir. Ouça mais e fale menos, porque olha o que ele diz, seja o quê? Tardio para falar. Repita comigo, tardio. Você entendeu o que é isso ou não? Você ouviu, mas às vezes você ouviu o que você ouviu mesmo, e você está com aquela vontade de responder assim, de imediato. Sabe aquele negócio que você ouve aqui, você já... Aí a Bíblia fala assim, calma, respira, conta. Aí você tem que ser o quê? Tardio para falar, tardio para responder. Você responder de imediato, irmão, você perdeu o controle, perdeu a razão. Só estou vendo gente se mexendo na cadeira, está dando uma agonia essa palavra, né, irmão? Mas é assim mesmo. É que mexe com o quê? Com a nossa carne, né? E talvez você diga assim, eu acho que eu sou assim, não é que você é, amém? Terceiro, então, ouvir mais, tardio para falar. E logo ele diz o quê? Tardio para se irar. Por quê? A ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira é uma ação demoníaca, é obra da carne. Quantas pessoas iradas, quantas pessoas agindo na raiva, fazendo coisas com raiva, com ódio, colocando ódio para fora. E a Bíblia vai me dizer em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmão, você ficou irado, você ficou nervoso, cuidado, não peque, não tenha reação, você precisa ter o domínio próprio, o autocontrole. É isso que a Bíblia está me ensinando. Irai-vos e não pequei, não adianta você revidar. Não, comigo é assim mesmo, vou revidar agora, já, de imediato. E a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Do nascente do sol até o poente do sol, você tem que resolver a situação. Não durma brigado com o teu marido. Não durma brigado com a tua esposa. Acerte as situações. Não vá colocar o teu marido para dormir na sala e você dormir no quarto. Não, porque hoje eu não quero papo. Você está em pecado, irmão. Você está abrindo uma brecha gigantesca. Acerte, peça perdão e durma juntinho. Porque senão, as vossas orações não serão atendidas. É o que diz o texto de Pedro. Sabe por que tem muita oração que não é respondida, irmão? Porque você não acertou. A pastora ministrou isso aqui na hora da oferta.
Porque você não pede perdão, você é duro. Você não tem domínio próprio. Você não tem mansidão. O fruto do Espírito precisa estar nas nossas vidas. E em quarto e último lugar, a Bíblia vai dizer assim, voltando lá em Tiago 1:19 em diante, verso 21. Portanto, despojando de toda a impureza e de todo acúmulo de maldade, o que você tem que fazer? Acolher, guardar, com mansidão, a palavra em vós implantada. E o verso 22 diz, tornai-vos, pois, praticante, e não somente ouvinte. Amém? Então, hoje nós encerramos essa série. Eu espero que ela tenha sido edificante. Eu espero que possamos aprender com a palavra de Deus. E que não sejamos roubados em nada. E que possamos guardar, como o texto orienta, guarde essa palavra. Acolher, guardar no seu coração. E praticar ela. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos pedir para o Senhor vir sobre as nossas vidas. Vamos pedir para que o Espírito derrame sobre as nossas vidas essa prática da palavra de Deus. Irmão, você sabe o quanto você tem sido intolerante. Você sabe o quanto você não tem tido domínio, o quanto você não tem tido controle, o quanto você não tem dominado os teus impulsos, seja em que área for. Você tem sido roubado, pela tua carne, pelos teus impulsos. Você tem feito coisas que fogem ao teu controle. Ore agora e fala: Senhor, derrama sobre a minha vida o domínio próprio. Senhor, que eu possa ter autodomínio, autocontrole. Tira o nervosismo, tira a ira da minha vida. A tua palavra diz: longe de vós toda a ira, toda a cólera. Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Senhor, vem sobre a vida da tua igreja, vem sobre a minha vida, Pai. Senhor, me ensina, Senhor, a ter o controle, me ensina a ter o domínio. Senhor, que possamos aprender como pessoas, Senhor, a lidar com o outro ser humano, a lidar com as pessoas, a lidar com o próximo. Senhor, nos ensina, Pai. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Senhor, penetra mesmo nas nossas vidas, nos livra de todo mal, nos livra, Senhor, do pecado mesmo, que vem para destruir a nossa vida, que vem para destruir, ó Deus, o nosso autocontrole. Em nome de Jesus, eu coloco sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.